Alô, boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Nós somos a Igreja Batista Paraíso do Sol. Nesta noite de domingo, nós queremos convidar você a participar conosco deste tempo onde nós vamos passar esse tempo juntos. Como é bom podermos estar de volta, podemos ter o privilégio de podermos nos encontrar, essa liberdade que o Senhor nos dá, proporciona, para que nós possamos ter esse tempo juntos em adoração. Convido você a expressar a sua fé, a sua esperança, a sua gratidão, a sua alegria, nesta noite de domingo, onde nós vamos poder relembrar, daquilo que o Senhor Ele tem feito por nós. E podermos dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que a sua misericórdia dura para sempre. É bom podermos expressar esta nossa convicção diante daquele que um dia se deu na cruz por nós. Portanto, sejam bem-vindos à Igreja Batista Paraíso do Sol, sejam bem-vindos a este culto nesta noite de domingo. Pensando nisso, nós queremos convidar você a louvar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor nesta noite. Aí na sua casa, onde você está, quero convidar você a expressar de lado mais profundo, fundo do seu coração, esta alegria de poder adorar o nosso Senhor. Louvemos ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oh,
Depois de nós termos louvado, expressado o nosso louvor ao nosso Deus, eu quero convidar a você a estar abrindo a sua Bíblia no Salmos de número 27, no versículo 14. Olha só que coisa linda esse texto, coisa maravilhosa esse texto nesse tempo de tribulação, de angústia, de pandemia, de isolamento que nós estamos vivendo, quando alguns estão angustiados, estão deprimidos, quando alguns estão sem esperança. Olha só que mensagem esse texto traz ao nosso coração nesse momento. Diz assim o Salmos 27, versículo 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Portanto, nesse tempo de pandemia, esse texto ele nos convida a 3 atitudes. Primeiro, espera no Senhor. Precisamos ter paciência. A segunda atitude é ter bom ânimo, seja forte, seja corajoso, encha-se de ânimo para que você possa continuar caminhando. E terceiro, você deve fortalecer o teu coração no Senhor. Que coisa linda esse texto, nesse tempo onde nós precisamos tanto, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter bom ânimo e nós precisamos nos fortalecer. Por isso, eu quero convidar você a orar de uma forma de gratidão, para que nós, nesse tempo, nesta noite, possamos confiar em Deus, esperar no Senhor, para que Ele possa nos encher, de graça, de misericórdia e de esperança. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por celebrar a vida na noite de hoje. Obrigado pela provisão. Obrigado, meu Deus, pela esperança que a cada manhã o Senhor enche o nosso coração. Obrigado, Deus, porque em Ti, porque no Senhor nós podemos ter ânimo, no Senhor nós podemos ter esperança, no Senhor nós podemos, Pai, ó Deus, nos encher, meu Deus, de alegria, mesmo neste tempo de dificuldade, de tribulação, de angústia, de pranto e de dor, onde muitos estão sofrendo. E que neste tempo, meu Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem possa chegar, meu Deus, aos corações daqueles que estão passando por tribulações. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta palavra de esperança, por esta palavra de ânimo, por esta palavra, meu Deus, de resplendor sobre nossas vidas. Nós te agradecemos no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Deus. Mais uma vez nós queremos louvar. E eu quero convidar você mais uma vez a poder estar na sua casa, junto à sua família, expressando a nossa adoração ao nosso Deus. Depois de nós termos orado, temos ter lido este texto maravilhoso que nos enche de esperança, agora eu quero convidar você a expressar a sua fé através do louvor e da gratidão ao nosso Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei.
estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Queremos mais uma vez interceder, porque nós temos muitos motivos para louvar, muitos motivos para agradecer, muitos motivos também temos para interceder, né? Quantos motivos? Dia após dia, nós temos visto e ouvido tanta coisa que tem nos abalado, que tem trazido comoção, tristeza, angústia para tantos milhares de brasileiros que estão passando por situações difíceis. E nós, como igreja, nós temos o papel de levar a esperança, de interceder e de amar essas pessoas, né, de maneira tal que possamos alcançá-las através da oração, através da palavra, através da mensagem de salvação, que possa consolar, confortar, exortar, orientar, de maneira que o nosso povo, o nosso Brasil, possa ter refrigério. Por isso eu convido você agora a uma oração de intercessão, interceder por essas vidas que tanto estão sofrendo. Senhor, nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia, depois de nós termos, Deus, te louvado, expressado o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, eu quero agora, meu Deus, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, interceder, Deus, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, que chora, muitos estão desesperados, empresas que estão fechando, famílias que estão chorando enlutadas, vidas que estão ansiosas, pois não sabem como tudo isso vai acabar. Eu quero, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, que nesta noite, Deus, a Tua palavra possa chegar ao coração do nosso Brasil, e a Tua palavra possa chegar ao coração das famílias, das minhas ovelhas, de maneira, meu Deus, que cada uma delas possa, meu Deus, ter alento, que cada uma delas, meu Deus, possam se lembrar que no Senhor nós temos promessas, no Senhor nós temos a oportunidade de sermos cheios, quando o mundo está vazio em si mesmo. Eu quero clamar, meu Deus, pelos médicos,
que trabalham incansavelmente, pelos agentes de saúde, ó Deus, por aqueles que estão se expondo, trabalhando para que outras vidas sejam alcançadas. Deus abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Aqueles que estão nos hospitais, leva a tua cura, Pai. Leva a tua esperança. Aqueles missionários que estão nos hospitais, levando a tua palavra, consola, conforta. E que a palavra que eles estão entregando, meu Deus, possa chegar no mais íntimo do coração daqueles que estão vivendo neste tempo de tristeza. Ó Deus, o nosso povo precisa de um milagre. E nós, meu Deus, clamamos por um milagre. Clamamos, meu Deus, por uma palavra que possa realizar, meu Deus, esperança no coração do seu povo. Ó Deus, leve, Senhor, a cura, o amor, a graça do Senhor, àquelas portas, meu Deus, que nem todos podem entrar, mas o Senhor conhece o que está acontecendo, meu Deus, por trás de cada porta, dentro de cada centro cirúrgico, dentro de cada sala de UTI. Deus, tenha misericórdia, leve, meu Deus, o renovo físico, emocional, espiritual, para que essas vidas que estão trabalhando, servindo, possam permanecer de pé, possam permanecer, meu Deus, firmadas, possam permanecer, ó Deus, firmes no Senhor, de maneira que elas possam confiar plenamente em Ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, clamamos por um milagre do Senhor. Clamamos, meu Deus, pela cura do nosso Brasil, da nossa nação. Clamamos, meu Deus, por um avivamento no Brasil. Clamamos por um avivamento, meu Deus, em nossa igreja. Clamamos, meu Deus, por um avivamento, Senhor, no mundo, para que todos possam olhar para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós oramos, meu Deus, para que a mensagem de esperança possa chegar ao coração do nosso Brasil. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Continuemos com este mesmo espírito de adoração, com esta alegria em nosso coração. Nós queremos agora gastarmos um tempo onde nós vamos compartilhar algo muito especial, que uma palavra especial, oportuna e urgente, não só para o nosso Brasil, mas para mim e para você, para a nossa família. Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia, a compartilhar comigo no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, até o versículo 16. E o texto, ele tem uma mensagem profunda para mim e para você, quando ele diz assim no versículo 11: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperou perpetuamente. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15,
Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa. Para quê? Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse texto, onde nós pudemos ficar durante a semana trabalhando muitas ideias. E então, baseado neste texto, trouxemos uma mensagem, produzimos uma mensagem que pudesse nos trazer consolo, conforto, mas também pudesse abrir os nossos olhos. Veja, o texto, ele mostra uma relação direta entre Deus, o rei Salomão. Entretanto, havia uma dificuldade de manter esta mesma linha direta através do povo. Israel era uma nação rica no tempo de Salomão, prosperou, muito ouro, muita prata, muita riqueza, mas Israel precisava de um milagre. Israel precisava de um milagre no sentido espiritual, no sentido de relacionamento, no sentido de obediência, no sentido de piedade. Portanto, nós podemos ver que o templo ele foi construído e inaugurado por Salomão. A arca foi trazida para o templo. O povo já tinha o templo, o povo já tinha a arca, o povo já tinha o rei. Um lugar, um governo e a presença de Deus lá no templo, através da arca. Portanto, o que faltava para o povo, o que faltava para Israel, faltava obediência. A nação de Israel precisava de um milagre. Meus queridos, todas as nações estão sofrendo a mesma dor no tempo de hoje. A humanidade está clamando por socorro, refrigério, esperança, apesar das riquezas de algumas delas. A terra está cheia de tristeza. Portanto, nós temos visto e ouvido cenas que têm chocado, abalado diariamente as nossas vidas, nossas famílias. E diante de tudo isso que tem acontecido, muitos estão se perguntando: quando tudo isso vai passar? Como tudo isso vai terminar? Infelizmente, nós não podemos dizer. Infelizmente, nós não sabemos neste momento. Contudo, mas uma coisa nós podemos dizer, responder: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle e tudo isso vai passar. É bem verdade que nós estamos diante de um cenário preocupante e confuso, mas em meio a toda esta confusão e incerteza, nós podemos ter a certeza que algo novo pode acontecer. Além de que algo novo possa acontecer, nós também sabemos que por meio da fé, possa nascer uma brisa suave e que possa soprar sobre o nosso Brasil e passar toda essa tempestade. Nós podemos vislumbrar pela fé que a poderosa mão de Deus pode transformar,
pode trazer prosperidade, pode fazer o nosso povo e o nosso Brasil começar a sonhar de novo, a recomeçar. Portanto, é tempo onde nós precisamos manter uma linha direta com Deus. Então, diante dessa certeza que nós podemos sonhar, renovar, recomeçar, o que cada um de nós pode contribuir a fim de ver o milagre de Deus acontecer sobre a nossa nação? Que postura devemos adotar biblicamente diante desse caos, a fim de que possamos ver o milagre de Deus sobre o nosso Brasil, sobre a nossa empresa, sobre a nossa família? Quando nós pensamos em milagres, quando nós pensamos em avivamento, quando nós pensamos em renovo, quando nós pensamos em esperança, muitos textos me vieram à memória. Mas o texto que mais retrata uma postura adequada em face dessa realidade que o mundo e o Brasil estão vivendo hoje, é esse texto, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a 16. E baseado nesse texto, nós vamos caminhar, nós vamos construir uma linha de pensamento que possa nos apontar, nos levar para a presença de Deus. Portanto, esse texto me fez definir um título para esta mensagem. E qual é o título da nossa fala na noite de hoje? O título é: O Brasil precisa de um milagre. O Brasil precisa de um milagre. E dentro desta linha de raciocínio, o primeiro ponto que eu quero construir com você, caminhar com você, o primeiro ponto é: o Brasil precisa construir uma linha direta com Deus. Versículos 11 e 12 do texto proposto, ele nos mostra isso com muita propriedade. Quando ele diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração. Ouvi, akuo, do grego, akuo, ouvi a tua oração. Portanto, existia uma linha direta entre Deus e o rei Salomão. Entretanto, não havia uma linha direta entre o povo e Deus. Portanto, dentro desta linha de pensamento, nesse contexto desse texto, o que se vê é algo extraordinário acontecendo. Um rei, Salomão, considerado o homem mais sábio da face da terra, veja, não é o mais inteligente, é o mais sábio da face da terra, ele construiu uma linha direta de comunicação com Deus, a fim de buscá-lo, de invocá-lo, para que o seu governo pudesse ser próspero e seguro. Uma linha direta de comunicação sem interferência. Veja que em outro momento da história, Deus também deixa muito claro que Ele pode nos comunicar coisas grandiosas que nós desejamos conhecer e experimentar através de uma linha direta com Ele. E nós podemos ver esta verdade no texto de Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, quando Deus falou ao profeta, e ele disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja, que coisas grandes e ocultas que não sabemos, mas que nós precisamos saber. E nós só vamos saber essas coisas ocultas e grandiosas através de uma linha direta com Deus.
A partir do momento em que eu e você estabelecer esta linha de comunicação direta com o Criador, o nosso Deus, o homem, o rei mais sábio de todos os homens, ele buscou, invocou a fonte de toda a sabedoria para governar a nação mais importante da face da terra, Israel. Esse texto nos ensina algo muito precioso para mim e para você. O que nos ensina? Se o povo, se as autoridades, sejam elas políticas, científicas ou eclesiásticas, não construírem uma linha direta com o Criador de todas as coisas, tudo ficará tudo mais difícil. Meus amados, enquanto aqueles que governam não se submeterem e não entenderem que Deus é quem dá a última palavra, tudo ficará muito mais difícil. É isso que nós podemos ver no versículo de número 13. Ele fala: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, de modo algum haverá chuva. Se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Veja, é Deus agindo, é Deus falando. Meus amados, esse texto nos mostra que Deus não tem poder. Deus, Ele é poder. O problema está na soberba, no orgulho e na vaidade do coração daqueles que detêm o poder, que ocupam a posição de governar e por estarem cheios de si mesmo, acham que têm a solução para tudo, excluindo Deus da sua governança. Esse é o problema do mundo, esse é o problema daqueles que estão no poder. Veja que Deus, Ele apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Deus está com os ouvidos abertos, pronto a nos ouvir, a se inclinar para nós. E é isso que o nosso Brasil precisa fazer para sair da crise, para sair da corrupção. É isso que o nosso Brasil, as autoridades, o povo, as igrejas precisam fazer, ouvir a voz de Deus, para que possam sair de suas misérias. Sair da sua miséria, do seu caos político. O Brasil precisa invocar o Senhor de todo o seu coração. Deus deseja ouvir o clamor do povo brasileiro da nossa nação. Exatamente isso que nós, pastores, líderes eclesiásticos, precisamos, dia após dia, colocar diante de Deus os nossos governantes, aqueles que nos governam, para que eles sejam iluminados, usados por Deus, para que possam não apenas tomarem decisões sábias e inteligentes, mas sobretudo decisões que possam glorificar o nosso Deus. A nossa terra, o nosso Brasil, só experimentará tempos de refrigério e prosperidade quando deixarmos de ser politiqueiros, quando deixarmos de ser partidários, egoístas, deixarmos de colocar os nossos interesses ideológicos, opiniões e desejos acima daquilo que é melhor para todos, em detrimento daquilo que edifica e faz a nossa nação prosperar para a glória de Deus. Qual é o nosso papel como cidadão? Qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como cristãos? Qual é o nosso papel como líderes? Veja o que Paulo nos ensina na sua carta a Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Que mensagem, que palavra tão oportuna para os dias de hoje. Ele diz em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila
e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Foi Deus quem colocou cada autoridade que usufrui, que usa do poder nos dias de hoje e em todos os tempos. Meus queridos, o que Paulo quer nos ensinar? Paulo nos ensina que uma nação só desfrutará de paz, prosperidade e esperança se esta estiver sustentada e coberta pelas nossas orações. Esse é o nosso papel. Meus amados, enquanto líderes, instituições e simpatizantes estiverem travando batalhas político-partidárias, discussões ideológicas segundo seus interesses, enquanto estiverem fazendo apologias que satisfaçam seus desejos e ganâncias, que apenas contribuem para inimizades e desrespeitos. O tempo passa e nada de concreto acontece. Senão apenas contribui para aumentar o sofrimento das nações, para aumentar o sofrimento do nosso Brasil. Portanto, só há uma saída para o Brasil, só há uma saída para a nossa nação, para que sejamos abençoados. Só há uma saída para que o Brasil seja próspero em todos os aspectos. Portanto, é quando nós nos darmos conta de que cada um de nós, cristãos, temos um papel importantíssimo diante de Deus. Qual é o papel? Dobrar os nossos joelhos e orarmos por aqueles que foram eleitos. O nosso papel não é travar batalhas para defendermos o governo que se alinha com os nossos interesses. Não. O nosso papel como cristão é orarmos para que quem estiver lá no poder seja usado por Deus, a fim de governar bem para que o nosso Brasil seja próspero e tenha paz, independente de qualquer legenda ou bandeira político-partidária. A única bandeira que nos interessa é clamar o Senhor pelo nosso Brasil. O Brasil precisa de um milagre. O Brasil precisa da nossa oração. O Brasil precisa dos nossos joelhos. É bem verdade, para que haja crescimento e prosperidade de uma nação, algumas atitudes são necessárias, tais como trabalhar duro, sonhar, governar com integridade, dialogar, desenvolver tecnologia e avançar na ciência. Mas nada disso trará paz e esperança permanentes para o nosso Brasil se todos nós, governantes e governados, não tivermos uma linha direta com Deus para ouvir os seus conselhos, assim como Salomão o fez. Veja, Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja que o texto não diz que cuja esperança está no Senhor. O texto diz que cuja esperança é o Senhor. Portanto, o Senhor é a nossa esperança. Portanto, o Senhor é a única esperança para o mundo. Portanto, o Senhor é a única esperança para o nosso Brasil. Deus é a única esperança, a única saída para o nosso Brasil e para o mundo. Meus amados, dizer que eu estou feliz é diferente de dizer que eu estou feliz. Vou repetir. Dizer que eu estou feliz é diferente de dizer que eu sou feliz. Quem anda com Deus não está feliz, é feliz. Quem anda com Deus é feliz. Portanto, assim também é a nossa nação. É a nação que anda com Deus, ela será sempre próspera, feliz
e segura, assim como Israel o foi através de Salomão. O grande problema que corrói a nossa nação como uma traça, o grande problema que empobrece a nossa nação, o grande problema que faz a nossa terra adoecer e o nosso povo gemer, é porque muitos daqueles que estão ocupando o mais alto escalão em todos os segmentos da vida se apoiam ou estão se apoiando em si mesmos. Cegos conduzindo cegos, mancos se apoiando em mancos. São pessoas que deveriam buscar sabedoria e discernimento para suas decisões em Deus. Assim como Salomão o fez. Ao invés disso, pelo contrário, estão cheios da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. É o que diz em 1 João capítulo 2, no versículo 16. O nosso Brasil precisa de um milagre. E enquanto as autoridades, as igrejas, os líderes, enquanto os governantes não pararem para olhar para o alto e ver que tudo isso pode passar muito mais rapidamente, se todos nós, dobrarmos o nosso joelho e entregarmos o nosso Brasil nas mãos do Senhor. Segundo ponto que eu quero construir com você é: o Brasil precisa aceitar que a sua prosperidade depende da soberana vontade de Deus. Está no versículo 13 que nós já lemos. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, é Deus quem faz chover, é Deus quem faz nascer o sol, é Deus quem faz brotar a luz, é Deus quem faz nascer a erva, os grãos, para que sejamos prósperos, para que tenhamos o que comer. Se eu ordenar os gafanhotos, ou se enviar pestes entre o meu povo, é Deus, é o Senhor. E nós precisamos, como nação, como igreja, como povo brasileiro, aceitar que a nossa prosperidade depende da soberana vontade do Senhor. O versículo 13 traz uma verdade incontestável para nós: Deus é a fonte de toda a vida, Deus é a fonte de toda a provisão, Deus é a fonte de toda a sabedoria, Deus é amor, e Deus é poder. Deus não tem o amor, Deus é amor. Deus não tem o poder, Ele é poder. Veja em Daniel capítulo 2, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Todos aqueles que estão em alguma posição de governança, em alguma posição de autoridade, é porque Deus assim o quis, porque Deus assim o fez. Se Deus quiser, Ele pode remover, Deus pode tirar, Deus pode dar, Deus pode colocar. Veja em Romanos capítulo 13, no versículo 1 diz, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Veja também em Daniel capítulo 2, versículo 21, diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, os quais os governos e autoridades precisam entender que o fruto do seu trabalho depende do seu relacionamento com Deus. Mas você deve estar me perguntando: quantos estão prosperando sem Deus?
Quantos estão construindo tantas coisas, possuindo tantas coisas, sem Deus? Eu digo, é verdade. Isso é uma verdade. Quantos ganharam muito dinheiro e construíram impérios sem Deus? Mas também é uma verdade quando eu pergunto, eles têm paz? Eles têm esperança? Eles estão livres? Ao contrário, são prisioneiros da sua própria ganância e da sua própria riqueza. Muitos deles estão vazios como se nada tivessem. E tudo que têm não durará por muito tempo. Sabe por quê? Porque tudo passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Veja que o versículo de número 13, de acordo com ele, a nossa vida, a nossa nação, os nossos planos e nossos sonhos, tudo está condicionado à vontade do Senhor. E uma pergunta se faz necessária, uma pergunta relevante. Podemos fazer qualquer coisa sem Deus? Podemos. Entretanto, tudo que viermos a fazer, não teremos satisfação e contentamento. E tudo que fizermos durará muito pouco tempo. Mas o que provém da vontade de Deus é eterno. O Brasil precisa receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque fora dele não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, o Brasil precisa de um milagre. A nossa nação, o nosso Brasil, o nosso povo precisam de um milagre. Terceiro e último ponto. O Brasil precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Versículos 14 e 15. O versículo 14, o versículo 15. O versículo 14 nós já lemos, e o versículo 15 ele diz assim: então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus está como sentinela. Deus não dorme. Deus não cochila. Deus está pronto. O Brasil precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Veja que o versículo 14 e o versículo 15 nos traz três atitudes. Três atitudes: humilhar, orar e buscar, e por conseguinte, se converter dos seus maus caminhos. Meus queridos, se formos fazer um panorama na história da humanidade e considerarmos o que dizem as páginas da palavra de Deus ou das Escrituras, nós veremos que todas as coisas têm a sua origem em Deus. Todas as coisas têm o seu fim em Deus. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele criou. Ele sustenta e ele julgará. É ele quem dará o lugar devido a cada um de nós. Veja que não se fala e não se ouve outra coisa nesse tempo em que nós estamos vivendo, senão em mortes, perdas, pessoas sofrendo as mais terríveis perdas, dor, sofrimento, corrupção, engano. Em meio a tudo isso, em meio a toda essa confusão, estão os governos, a ciência, o povo e suas mais diversas necessidades. Muitos, talvez milhares, estão se perguntando, onde Deus está? Onde Deus está? Será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus não está vendo a minha angústia?
Será que Deus não é sensível à minha dor? Será que Deus não se escondeu e fugiu da responsabilidade? Não. Estas não devem ser as perguntas que devemos fazer neste momento, mas as perguntas mais pertinentes que o Brasil, a nação, as autoridades, nós devemos fazer neste momento, que nós precisamos fazer, deveriam ser: primeiro, o que eu fiz com Deus quando Ele se inclinou para mim? Segundo, o que eu fiz com Deus quando Ele enviou o seu Filho para morrer lá naquela cruz no meu lugar? Terceiro, o que eu faço com Deus quando eu tenho que tomar as decisões mais importantes da minha vida? E quarto, o que eu faço com Deus quando não me falta nada e quando tudo me vai muito bem? Meus queridos, lá em Isaías capítulo 55, no versículo 6. Que coisa linda esse texto. Tão oportuna para nós, como nação, como brasileiros, como cristãos. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eis o tempo de invocar o nome do Senhor. Eis o tempo de buscar o Senhor. Deus não é uma opção. Deus não é uma opção. Ele é a mais importante de todas as prioridades. Se queremos experimentar o seu milagre nesse tempo de tribulações, Deus, Ele não é uma opção. Ele é o único que devemos buscar e invocar nesse tempo de angústia. Ele não pode ser uma opção para o Brasil, não pode ser uma opção para o mundo, não pode ser uma opção para a igreja. Deus é o único que pode trazer esperança de prosperidade, de cura. É o único que pode curar, sarar a nossa terra. Final do versículo 14 é muito claro quando diz, né, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele não é uma opção, é o único que pode sarar e curar a nossa terra. Sarar e curar as suas feridas emocionais, espirituais e físicas. Veja que quando nós estamos distante de Deus, as respostas que precisamos e buscamos para atenuar a nossa dor, nós não as encontramos. Sabe por quê? Exatamente porque nós o abandonamos. Deus não é um analgésico espiritual para o momento. Deus, Ele não é um analgésico espiritual para o momento de dor. E é exatamente isso que estão fazendo com Deus. Quando dói, vai em busca de um analgésico, toma, passa a dor e tudo está resolvido, e dão as costas para o Senhor. Deus é a única esperança para o Brasil. Deus foi colocado para fora das escolas. Deus foi colocado para fora das faculdades. Deus foi deixado do lado de fora da ciência. Deus foi deixado do lado de fora pela política, e Deus foi colocado para fora, até mesmo por algumas igrejas. Veja que diante dessas verdades, dessas interrogações e desse cenário caótico, confuso que o nosso Brasil e o mundo estão vivendo, as autoridades e o nosso povo há de concordar que fechamos as portas do nosso coração para o Senhor. As portas da nossa vida, da nossa família, estão fechadas para o Senhor. Veja, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do Brasil. Jesus está batendo a porta da sua casa. E Ele quer entrar. E Ele só vai entrar se você o convidar, o chamar. E se render perante Ele. E reconhecer que Ele é a única esperança para a salvação do mundo. Veja que o versículo 14 nos convida
a mim e a você. O versículo 14 convida o Brasil, as igrejas e o povo a 3 atitudes. Primeiro, a se humilhar. Segundo, a buscar. Terceira, a orar. E baseado nessas 3 atitudes, há uma linda promessa para o nosso Brasil, para a minha e para a sua vida. Qual é a promessa? A promessa de que Ele vai nos curar. A promessa de sarar a nossa terra e nos dar vida e paz. Portanto, o Brasil precisa de um milagre. Entretanto, nós precisamos de uma linha direta com Ele, sem interferência, sem corrupção, sem interesses, sem ideologias, mas que nós possamos verdadeiramente orar para que as autoridades possam ser iluminados, para que sejam sempre bem-sucedidos em suas decisões. Deus não está mandando que a igreja, cristãos, líderes, briguem, travem batalhas ideológicas, políticas, com seus interesses. Deus não está falando isso. A palavra de Deus está nos orientando a dobrar o joelho em favor do nosso Brasil, das nossas autoridades, do nosso presidente, seja quem for, quem estiver lá, para exercer o poder. Não interessa. A nossa bandeira não é um nome. A nossa bandeira é orarmos para que quem Deus colocou lá possa verdadeiramente ser usado por Ele para a honra e para a glória dEle. Eu quero concluir relembrando o nosso tema. O Brasil precisa de um milagre. Mas para que isso aconteça é necessário 3 atitudes. Primeiro, o Brasil precisa construir uma linha direta com Deus. Segundo, o Brasil precisa aceitar que a sua prosperidade depende da soberana vontade de Deus. E terceiro, o Brasil precisa buscar a Deus de todo o seu coração, para que juntos, igreja, autoridades, o povo, a nação, a ciência, todos possamos reconhecer que sem Deus não podemos fazer nada. E eu desejo a você uma ótima semana e que a boa mão do Senhor esteja sobre você, que te dê renovo, que te encha de esperança, e que esta palavra possa ter contribuído para dar esclarecimentos, para encher o teu coração de alegria, de ânimo e de esperança, para que você possa, a cada dia da sua vida, confiar plenamente no Senhor. Deus abençoe a todos.